na Rede Arquinite. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins. Olá, caríssimos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, caríssimos irmãos e irmãs, estarmos juntos mais uma vez. E olha que não nos vemos, ou você não ouve esse programa desde o ano passado, né? Que alegria, conseguimos passar mais um ano. Sempre Jesus à frente, Jesus caminhando à nossa frente, Ele nos guiando, nos mostrando o caminho. Conseguimos chegar até aqui. E isso é motivo de muito louvor, de muita alegria, de muito agradecimento, de muita gratidão a Deus por tudo. Mesmo com tantas dificuldades, o Senhor nos trouxe. Conseguimos chegar em mais um ano. Por isso, meu irmão, minha irmã, agradeça ao Senhor. E eu agradeço você, meu querido ouvinte, você que acompanha esse programa, Hora da Graça, desde o ano passado. Então tenho muito a te agradecer. Agradeço a você, minha irmã, que ora sempre para que esse diácono não desanime, continue perseverando, que continue confiando na providência divina. Você que intercede sempre por esse programa. Aos meus queridos ouvintes da Rádio Anunciadora, Rádio Oficial da Arquidiocese de Niterói, da Web Rádio Amparo, da Web Rádio Profecia. Só tenho a agradecer muito por sua participação, pelas suas orações. E é sempre oportuno louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora Bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo. Hoje, a Epifania, essa manifestação do Senhor. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que você possa nesse momento se colocar em oração, pedindo para que o Senhor abençoe esse programa, para que seja verdadeiramente um programa abençoado, um programa que alcance o coração daqueles que mais necessitam nesse instante. Por isso, vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo conduzir esse 2026, esse ano que seja o ano da graça, o ano da cura, da libertação. Vem Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas necessidades. Vem Espírito Santo de Deus, desce como fogo, vem incendiar os nossos corações. Vem Espírito Santo de Deus, vem para que possamos continuar caminhando, para que não venha sobre nós o desânimo, o abatimento. É normal ficarmos cansados, mas o Senhor é aquele que nos dá ânimo. Por isso nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus. E eu te peço, Espírito Santo, nesse momento, que dê uma força redobrada a todos aqueles que se encontram na luta contra as enfermidades, tantos irmãos e irmãs. Aqui eu já coloco em oração meu irmão Marcelo, que pediu oração. Tantas pessoas que falam, diácono, ora por mim, ora por mim. Eu coloco aqui todas as pessoas que colocaram o seu nome no livro da última Hora da Graça. Toda na Hora da Graça presencial. Por isso eu peço, Espírito Santo, visite cada uma dessas pessoas. Visite o lar de cada um desses ouvintes que suplicam nesse instante. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem nos batizar, batiza-nos com fogo, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, vem Espírito Santo, vem. E é isso, caríssimos irmãos e irmãs, é tempo de agradecer, é tempo de louvarmos e bendizer
o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo oportuno de mudança, é o Jesus que quer se manifestar, quer nascer em nossos corações. Passamos pela oitava de Páscoa, domingo da Epifania do Senhor, e você preparou seu coração? Você deixou Jesus verdadeiramente nascer no seu coração? Não deixe para depois, meu irmão, minha irmã. Busque a cada dia o Senhor, busque com todas as suas forças. Mesmo que, como diz a música, tropeça aqui e cai acolá, mas depressa levanta e começa a louvar. É isso, meu irmão, minha irmã. Agora eu te convido nesse momento a você pegar a sua Sagrada Escritura. Vamos juntos fazer a reflexão sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de hoje é o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Nós estamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias havia de nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, essa é uma passagem que nós conhecemos. Claro, se você não conhece, é sinal que você não tem ido à missa, que você não tem partilhado da palavra, feito sua Lexio Divina, sua leitura orante diariamente. E se você não tem feito, meu irmão, minha irmã, nunca é tarde para começar. Mas antes de refletirmos sobre o Evangelho de hoje, eu gostaria de voltar na segunda leitura, que foi a leitura de Efésios 3, capítulos do 2 ao 3 e do 5 ao 6. São Paulo vai dizer a esta comunidade: irmãos, se ao menos soubesseis da graça, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concebeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Esse mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba
de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, todos, é para todos. Esse Jesus que nasce, esse Jesus que se manifesta na Epifania, manifestação do Senhor, é para todos. Jesus, ele não nasce para alguns, ele não se manifesta para alguns, mas para todos. Como os magos, os 3 reis magos que fazem o caminho, guiados pela estrela, até o nascimento de Jesus, até encontrarem o Senhor. Eles vêm de lugares distantes, cada um de um lugar distinto, trazendo seus presentes, mas todos com o mesmo propósito de adorar ao Senhor. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A estrela que nos guia até Cristo. Qual a estrela tem te guiado até Jesus, meu irmão, minha irmã? Será que você precisa de sinais para ser guiado até Jesus? Neste último domingo, meu padre Wellington refletia sobre a importância de nós batizados sermos essa estrela que guia a tanto quantos precisarem, ou seja, a todos. Nós somos convidados a ser essa luz, a guiar o nosso irmão, a guiar a nossa irmã até Jesus, pois o seu desejo é que todos os recebam. O versículo-chave é: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A Epifania nos recorda que Deus se manifesta a todos. A estrela simboliza a luz da fé que conduz os que buscam sinceramente o Senhor. Assim como os magos, também nós somos convidados a levantar-nos, sair da nossa comodidade. Quantos de nós estamos presos ao nosso sofá, ao nosso comodismo? É a pastoral do banco. Nós precisamos, além de seguir a estrela, nós por muitas vezes somos convidados, somos chamados a sermos nós essa luz, essa estrela. E aqui é claro que eu não estou falando estrela, aquele artista, aquele cantor famoso. Se faz necessário que ele cresça e que a gente diminua, que eu viva a ponto de dizer que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. As pessoas, ao me verem, possam enxergar Jesus, verdadeiramente enxergar o Senhor. Assim como os magos, também nós somos convidados a levantar-nos, sair de nossa comodidade e seguir os sinais que Deus coloca em nosso caminho. Quem se deixa guiar por Deus nunca caminha na escuridão. Repito, meu irmão, quem se deixa guiar por Deus nunca caminha na escuridão. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido momentos de escuridão, momentos de distanciamento da presença do Senhor, eu te peço, meu irmão, suplique a Jesus nesse momento, que Ele seja a luz na sua vida, que Ele mostre a estrela, que possa te guiar até Jesus. Talvez esse programa para você hoje seja essa estrela que vai te guiar de volta para Jesus. E Jesus está te esperando de braços abertos, meu irmão, minha irmã. Não se deixe abater, não se deixe vencer. Deixe Jesus tocar no seu coração nesse momento e vai se permitindo ser curada pelo Senhor. Senhor, vem curar os nossos corações.
Por algumas vezes nós precisamos enxergar essa luz, Jesus. Por outras nós precisamos ter a coragem de sermos nós essa luz. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Voltamos, caríssimos irmãos e irmãs, para nossa reflexão, para nossa hora da graça. É momento de muita intimidade com a palavra do Senhor. E por muitas vezes, a estrela que nos guia pode ser a própria palavra de Deus. Pode ser as nossas orações, as nossas devoções, o Santo Terço. Pode ser esses momentos em grupo, nos grupos de oração, no momento de adoração. Podem ser essas estrelas a nos guiar a seu Filho Jesus. E olha que lindo! O próprio momento de adoração ao Santíssimo Jesus, presença viva no Santíssimo Sacramento do altar, é a estrela por excelência. Ele nos ilumina, nos guia, nos mostra o caminho. Você tem se deixado guiar, caríssimo irmão, caríssima irmã? Em Deus, esse Deus que se revela aos simples e aos que buscam. É um Deus que se revela aos simples e aos que buscam. Eu às vezes pergunto a alguns jovens: vocês escutam Deus? Vocês conversam com Deus? E aí os jovens falam assim: não, diácono, não ouço Deus, Deus não fala comigo. Meu irmão, minha irmã, nem que você fosse surdo, seria impossível você não ouvir Deus. E é verdade, meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos com o coração amargurado, fechado, e não permitimos que a graça de Deus nos alcance, que esse amor misericordioso, que esse amor sem distinção, esse amor capaz de perdoar tudo, nós nos esquecemos. Nós não voltamos o nosso coração. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque podemos cometer o mesmo erro de Herodes. Me conte para que eu vá adorá-lo, mas no fundo a gente está tramando outras coisas e não adorar Jesus. Às vezes na nossa vivência em comunidade nós passamos por situações assim. Nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, não suportamos uns aos outros, não somos suportes uns para os outros. Por isso, meu irmão, minha irmã, aquele que não conhece Jesus, não conhece verdadeiramente o seu amor, e aquele que não conhece o amor de Deus, eu não sei o que está buscando da sua vida. Precisamos ter essa atitude de seguir Jesus. O versículo diz: eles entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Jesus está à nossa frente. Que possamos dobrar os nossos joelhos e adorar verdadeiramente o Senhor. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos mostra o caminho. Deus não se revela ao poder de Herodes, mas na simplicidade de uma criança. A Epifania nos ensina que o encontro com Cristo exige humildade e coração aberto. Os 3 reis magos, meu irmão, minha irmã, reconhecem no menino o Rei verdadeiro e o adoram. Também nós somos chamados a reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida. Às vezes nós falamos Senhor, Senhor, aí lembramos daquela passagem: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, será que eu tenho seguido Jesus?
Será que eu tenho mantido foco na estrela que me mostra o caminho para Jesus? Ou será que eu tenho desviado o meu caminho? É muito difícil, meu irmão, minha irmã. A vida, a busca pela santidade, ela é diária. Ela é diária. Nem sempre temos força, por isso nós devemos clamar sempre ao Espírito Santo que nos ajude, que venha em nosso socorro no momento da fraqueza, no momento da tribulação, no momento da enfermidade, porque na enfermidade muitas das vezes nós perdemos a paciência, nós perdemos a fé. Mas se clamarmos o Senhor, que é rico em misericórdia, Ele nos ouve, Ele nos mostra o caminho. Reparem que Herodes chama os magos em segredo. Ele poderia falar em qualquer lugar, mas ele chama em segredo. Se vocês verem, o que será que você tem tramado em segredo, meu irmão, minha irmã? O que você precisa renunciar? O que você precisa abrir mão para que Jesus possa verdadeiramente nascer no seu coração, para que Jesus possa se fazer presente no seu lar? Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos oferecer a Jesus o melhor de nós. O versículo diz: abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Aí aqui o diácono ressalta, que os dons oferecidos representam a nossa entrega total. O ouro, nossa fé e obediência. O incenso, nossas orações. A mirra, nossas dores, lutas e sacrifícios. Vou repetir. O ouro, a nossa fé e obediência. Nós oferecemos ao Senhor esse presente, a nossa fé e obediência. O incenso são as nossas orações, a súplica, as nossas orações. A mirra, nossas dores, nossas lutas, nossos vícios, nossos sacrifícios. Nós precisamos ofertar ao Senhor. Falávamos, caríssimos irmãos e irmãs, em alguns programas atrás, que a única coisa que podemos dar a Deus que não veio dele, que não procede dele, são os nossos pecados, a nossa miséria. E é justamente isso, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos pede a cada dia, a cada instante, as nossas misérias, porque o seu desejo é a nossa salvação. Não podemos ser arrogantes, prepotentes, acharmos que não dependemos, mas nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos da sua misericórdia, nós precisamos do seu amor, da sua graça em nossa vida. Não viva na arrogância, na prepotência, meu irmão, minha irmã. Reconheça-se pecador, peça ajuda ao Senhor, humilha teu coração, dobra teus joelhos diante de Jesus. É melhor dobrar o seu joelho diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador, do que dobrar o nosso joelho diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Meu irmão, minha irmã, não desanime, não desista. Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Tudo nos afasta da presença do Senhor. Precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, mas que seja um coração disponível, um coração contrito, arrependido. Que você, meu irmão, minha irmã, nesse ano que se inicia, não é somente um ano novo, é mudança de atitude. Não adianta o ano ser novo, ter iniciado, se as suas atitudes forem atitudes do ano passado, do homem passado, da mulher que já está no passado. Possamos nós mudar a nossa atitude para que esse ano seja um ano de muita graça, de muita reflexão. E aqui cabe um outro
Uma outra reflexão: após o encontro com Cristo, os magos voltam por outro caminho. Eles voltam para a sua casa, mas por um outro caminho. Quem encontra Jesus não permanece o mesmo. A vida é transformada. Quem tem um encontro com Jesus, quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, muda o caminho e tem a sua vida transformada. Vamos para mais um intervalo. Voltamos, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria esse programa, é sempre bom uma reflexão. Sempre o Evangelho nos traz uma mensagem nova, o Senhor tocando nos nossos corações. Aqui o diácono vai trazer uma história para vocês. Uma cidade pequena, um homem foi pego em adultério, foi descoberto, sua família, uma família muito conhecida na cidade, então se tornou um escândalo público. Esse homem, profundamente envergonhado com o seu pecado, com aquilo que fez com que sua família sofresse, sua família passando por muitas dificuldades por conta desse pecado gravíssimo que esse homem cometeu. E ele profundamente arrependido, tentando reconstruir a sua família, mas cidade pequena, as pessoas comentam e as pessoas acabam aumentando, acabam acrescentando outras coisas mais. E esse homem, ele vai ficando cada vez mais enfraquecido com toda essa história. Primeiro pelo seu pecado, segundo, por estar trazendo transtornos para a sua família, a sua vida conjugal, a sua vida familiar. Mas esse homem, a cada dia, ele tenta buscar, ele tenta o Senhor. Mesmo sem forças, ele tenta buscar o Senhor. Só que o comentário é muito grande na cidade. Vocês sabem que às vezes as pessoas estão tentando voltar para Deus, mas o comentário de um, de outro, maldoso, aquela fofoca que só existe nas paróquias da China. Essa fofoca ela foi minando as forças desse homem. Mas um dia ele tomou coragem e decidiu: não, eu vou à igreja, eu preciso me confessar, eu já estou arrependido, estou buscando perdão da minha esposa, da minha família, eu preciso me reconciliar com Deus. E esse homem, numa coragem, num impulso, ele vai até a paróquia, vai se confessar com o padre. Muito arrependido, ele se confessa e após a sua confissão, ele ganha a absolvição. Sai com o coração alegre, com o coração transbordante, na esperança de uma vida nova, de começar de novo, de começar uma nova vida. Ele sabe que não tem como voltar ao passado e mudar os seus erros, mas ele tem a esperança de recomeçar. E no momento em que ele sai feliz da igreja, ele encontra com um jovem que trabalha nas pastorais da paróquia. E o jovem, ao ver aquele homem descendo feliz, sorridente, não entende, não compreende muito. E esse jovem, no mesmo instante que vê aquilo, ele tira uma foto de longe e coloca nos grupos das pastorais que ele participa. Como é que é possível, depois de ter feito tamanha barbárie com a sua família, com a sua esposa, como é que esse homem pode estar rindo? Como é que esse homem pode estar feliz? E aí vira o comentário naqueles grupos. As pessoas no grupo vão comentando, vão falando, achando aquilo um absurdo. Chegam a mandar para a esposa desse homem aquela foto dele descendo feliz,
sorridente. Meu irmão, minha irmã, essa é a história de muitos, com situações diferentes, mas é a história de muitos. Mas eu vos pergunto, se Deus chamasse essas duas pessoas neste exato momento em que um desce da igreja feliz e o outro sobe na igreja sem entender a felicidade daquele pecador, qual dos dois entraria nos céus, entraria no reino de Deus? Nós precisamos medir as nossas palavras, nós precisamos ficar atento às consequências das nossas palavras. Nem sempre nós conhecemos verdadeiramente a vida do outro, o seu sofrimento, as suas dores, as suas aflições. Jesus sabe. E isso deveria bastar para cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Quem tem um encontro com Jesus, quem tem um encontro com o Senhor, tem a sua vida transformada, muda o seu caminho e não se sente capaz de julgar e nem de condenar ninguém. Uma música, um trechinho da música do Valmir Alencar, né? Jesus disse, ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. É lógico que nós sabemos que esse trecho foi retirado do Evangelho do nosso Senhor. E Jesus disse, ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Caríssimos irmãos e irmãs, que tenhamos uma semana abençoada, que você possa a cada dia estar na luta, na certeza de que Deus ama a todos sem distinção. Pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José, seu castíssimo esposo, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana. Feliz Ano Novo, povo de Deus! Fui! Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.